e, se puderem ser o mais rápido possível e direto. Obrigada. Boa tarde, Burgui. Meu nome é Cômodo. Eu vou fazer uma pergunta que assim, é um misto de interesses do fotógrafo e do advogado, né? Eu sou ambos. Então, é assim, muitas questões chegam para mim com relação a um pouco disso que você falou, que é a gestão patrimonial dos direitos autorais. Eu quero fazer uma pergunta pontual relacionada aos direitos autorais que caem em domínio público. Nisso, nós conectamos um pouco no que a Simonetta falou, que é a questão da diferença entre um museu e um instituto, né? O bem público e o bem privado. Eu sei que na tua casa nós estamos dentro do bem privado, mas ela é alcançada ainda assim pela questão do domínio público. Como que o instituto faz essa gestão de acesso ou não por pessoas interessadas em ter cópias ou utilizar cópias baseado no domínio público daquilo que vocês guardam tão bem? Marco Ferrez, por exemplo. Principalmente, né? Não, tudo que está em domínio público, né, por lei, não há mais gerenciamento de direitos patrimoniais, né? Então, não há mais gerenciamento de direitos patrimoniais sobre a obra de Marco Ferrez e, na verdade, de muitos outros autores do século XIX e início do século XX. Se você detém um conjunto de originais daquele autor, você pode, por deter a posse daqueles objetos, definir se você vai ceder a reprodução daquelas obras ou autorizar a reprodução daquelas obras para uma finalidade X ou Y, se você vai cobrar ou deixar de cobrar. Então, isso diz respeito à posse do bem, né, e não mais à posse do direito patrimonial autoral. A política do Instituto ela é de disponibilizar tudo para pesquisa. A gente pratica um gerenciamento de direitos com custos para projetos culturais, comerciais, culturais, enfim, um livro, mesmo que seja Lei Rouanet, a gente cobra alguma coisa normalmente. A gente está ampliando muito a nossa capacidade de atender a demanda acadêmica, a demanda de pesquisa, de passar para um novo momento, uma prática muito mais generosa de fornecer com zero de custos ou mínimo de custos, porque depende, tem conjuntos do Instituto que estão ainda submersos, no sentido que não foram processados, não estão digitalizados, etc. E se, num dado momento, a gente se envolve com uma pesquisa e tem que mudar certos ordenamentos internos de processamento, de produção de um conteúdo específico para uma pesquisa, mesmo para uma pesquisa acadêmica, eventualmente isso pode gerar para a gente uma questão. Então, assim, apesar de... a gente tem que gerenciar essas questões. Gera custos de um planejamento que eu tenho que refazer em função de uma demanda, etc. Então, em alguns momentos, eu tenho que partilhar isso, mas eu partilho em termos que são muito próximos às instituições públicas. A gente tem tentado fazer disso claramente uma questão que o Instituto não faz isso por razões comerciais, por um simples motivo. 10% do orçamento do Instituto é relacionado a receitas. A receitas, não a rendimentos, né? Eu digo rendimentos das receitas. Então, e você quebrar essa barreira é quase impossível, e nem nós pretendemos fazer isso no âmbito da fotografia. O intuito não é de fazer uma operação autossustentável pela comercialização de imagens, porque é impossível, ou talvez isso demore décadas para se materializar. E, portanto, o Instituto nem pode contar com isso. Quer dizer, que a dinâmica não é essa. Vocês estão no mercado de fotografia, vocês sabem que, inclusive, hoje o mercado de banco de imagens, eu imagino que ele caiu e não subiu, né? E eu estou falando isso apenas para dizer que, no âmbito cultural, é preciso que isso esteja disponível. Nós olhamos e estamos olhando muito de perto iniciativas de open access, como são aquelas hoje praticadas por várias instituições internacionais, que é a começar a disponibilizar para download em alta resolução conjuntos do acervo para usos abertos, desde que a fonte seja citada, e a gente deve caminhar para isso também. Então, enfim, é um fio da navalha entre tentar fazer algo que seja culturalmente relevante, administrar recursos, né, e tentar, como eu estou fazendo aqui no meu discurso, não deixar com que isso seja percebido negativamente, né, como algo que... Mas eu não estou querendo que vocês acreditem mesmo, está querendo demonstrar isso em práticas. Mas, de fato, é um pouco isso, é uma instituição privada, etc. Mas
são questões que estão colocadas para todas as instituições, né? Como é que você trabalha o gerenciamento. Independente de custo, gerenciar direitos é necessário, né? Seja porque os direitos são ainda estabelecidos e não estão em domínio público, e mesmo em domínio público, as instituições de memória têm um papel cartorial, principalmente no campo aqui da internet. Quer dizer, se você... Eu sou favorável às reinterpretações, mas o fato concreto é que a obra de um autor precisa seguir com seus metadados originais e ela tem que seguir íntegra. Mas isso é protegido por lei, né? Cai em domínio público, mas você não pode alterar a obra. Mas a internet está aí para provar que a lei não se aplica ao universo da internet. Não, apenas para querer dizer o seguinte, você tem que estabelecer, né, uma sinalização cultural, e todas as instituições de memória têm que fazer isso. Olha, se você precisar, em algum momento, né, retornar uma certa fonte de informação, nós estamos aqui, né? E é isso que a gente tenta fazer. Se você precisar ir lá no Ferrez, numa certa coisa, você está em dúvida se você está vendo, é isso, é aquilo, né? Você tem um caminho, porque a gente é uma instituição que se dedica a pensar, documentar e pensar a obra do Ferrez. Então, quer dizer, então aí também achar os meios para que essa confusão digital não se cristalize. Nós lançamos agora, em parceria com a Biblioteca Nacional, um site chamado Brasiliana Fotográfica. Está no ar, são 2.500 imagens das duas instituições, sugiro que vocês consultem, é muito interessante, com uma ferramenta de Zoom, e é uma plataforma, iniciativa de ambas as instituições, para outras instituições se incorporarem. E isso já começa a acontecer agora nesse semestre. Então, só para citar um tipo de atividade que é importante, que é colocar o conteúdo e estar ancorado em instituições que têm essa função, né? A gente tem essa função porque a gente se colocou nessa perspectiva quando decidimos incorporar esses acervos, né? Bom, você parece um italiano, fala mais do que eu. Vamos para a última pergunta, antes da gente encerrar. Ô, Sérgio, 2 italianos numa mesa não dá certo. a Sara Meister, ontem, curadora do MoMA, ela falou da importância da fotografia latino-americana da década de 70, 80, e como que o MoMA está fazendo todo um trabalho de documentação e compra de acervos de fotógrafos latinos-americanos dessa época. Eu queria saber se o Instituto tem algum projeto, tem alguma ideia de adquirir material dessa época, principalmente dos fotógrafos independentes latino-americanos, né, brasileiros, que fotografaram, né, com um olhar muito específico, né, que é o que o MoMA procura, né? Eu achei bárbara essa colocação dela ontem, porque aqui no Brasil a gente não, né, não tem ainda um espaço para esse acervo, né? O MASP tem uma coleção, mas é bem assim abrangente, né? Mas que é uma coleção que parou, que é a coleção Pilelli MASP, né? Eu queria saber se vocês têm alguma ideia sobre isso, de fazer isso. Encerrando, só desculpa, Tá. antes de você responder, é a última pergunta e estamos encerrando. Sim, a gente tem um interesse, sem dúvida, nesse período, e que, para nós, significa mais ou menos o seguinte: tentar, possivelmente, incorporar portfólios ampliados da produção desse período, portfólios ampliados entendido como trabalhos, não no sentido do icônico, daquilo que é mais conhecido, talvez, dos fotógrafos desse período, mas tentar ir um pouco naquilo que possa ser uma possibilidade de, juntamente, escolher, pensar séries, pensar conjuntos, porque, de fato, é um tema super... Quer dizer, um momento importante. Para mim, particularmente, é quando eu, né, me contaminei pela fotografia em meados dos anos 70. Assim. Então, uma parte é vivência pessoal, mas pessoal no sentido, né, que acompanhei um pouco. E é muito relevante. Eu acho que tem uma especificidade nossa brasileira, mas também latino-americana, mas que é importante de pensar, né? Quer dizer, na década de 60, na Europa e nos Estados Unidos, você tem um momento de expansão da arte conceitual, da fotografia conceitual. E aqui nós temos um momento de contração, né, em função do nosso contexto político, etc., né, principalmente após 64, e a fotografia brasileira
de um certo modo, ela vai para o campo da resistência do fotojornalismo, etc., né? Isso é uma coisa muito relevante. Então, enquanto a gente está resistindo, as pessoas lá fora estão conceituando, né? É claro que a gente continua conceituando nas artes visuais, tem muita coisa que a gente não viu, né? Está aí o Alair Gomes para mostrar e falar. Enfim, tem muito para se pensar desse período, e essa é uma visão muito esquemática, mas é também um fato real, né? Eu acho que a gente tem que pensar o fotojornalismo desse período, nesse contexto. Enfim, e tem que pensar, inclusive, as bordas, né, as artes visuais incorporando a fotografia, os artistas plásticos que trabalharam naquele período com fotografia. Enfim, e tem muita coisa. No Rio de Janeiro, agora, a gente fez uma exposição que está em cartaz sobre a Cláudia Andujar, né, uma exposição que olha exatamente o arquivo dela antes, né, dos Yanomami, e trabalha muitas matérias do período da realidade, né, que são muito... Tem uma série dela chamada Trem da Morte, ou Trem Baiano, que é os nordestinos que voltam aqui de São Paulo, aqueles que não conseguiram se colocar aqui, que ela faz a viagem no trem, que é muito bonita, é uma parede, isso foi feito com ela. Enfim, foi feito com ela assim, é a exposição, mas eu estou me referindo a uma exposição que tem muito... numa fotógrafa consagrada, né, mas tem um olhar sobre uma parte da produção dela, desse período, que estava também um pouco lá em arquivo, né? E a curadoria do Tiago Nogueira, né? E, enfim, é isso. Sérgio, obrigado. Um prazer te ouvir. Agradeço. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Vamos ter um pequeno intervalo para refazer a maquiagem, de 10 minutos. Voltamos com Jorge Quintas e com João Farcas. Até já. 10 minutos, gente. Eu sou professora, hein? Vou fazer chamada.